Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao 6º Seminário Comunicação Cidade e Memória, 10 anos de história. Um momento muito festivo para todos nós que estamos aqui reunidos para debater um pouco o que é essa convivência, esse trabalho em volta de um grupo de pesquisa que participa, né, do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tenho algumas convidadas aqui comigo hoje, pessoas muito queridas que fazem parte da história do nosso grupo, além de vários participantes do grupo que estão sempre conosco nas atividades de pesquisa, extensão e nos eventos. Eu quero lembrar que a gente está no 6º seminário, isso não é à toa, gente, é muita história. Nós fizemos um primeiro seminário em 2016, Narrativas, Memórias e Mídias Digitais, em 2017, Narrativas, Espaço e Memória, em 2018, Narrativas e Memória, Olhares na Contemporaneidade, em 2019, Comunicação e História, Diálogos Possíveis, em 2020, Memórias, Nostalgias e Imaginários, e em 2023 nós estamos fazendo esse seminário especial que dá um toque, né, também muito afetivo, muito importante naquilo que a gente se propôs a fazer há 10 anos atrás, quando criamos o grupo. E eu estou aqui com convidadas que eu faço muita questão de apresentar. Rosalia Henriques, parceira de longuíssima data, primeira vice-líder do nosso grupo de pesquisa, que é doutora em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, mestre em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Lisboa. Ela se graduou em História pela Federal de Juiz de Fora, nosso UFJF, é sócia fundadora do Museu da Pessoa, onde ela atuou diretamente por 16 anos nas áreas de pesquisa, museologia e como coordenadora do acervo. Ela foi vice-líder do nosso grupo e também ela sempre participou conosco de muitas atividades, em especial de organização de livros e eventos. Rosali, eu quero que você dê um oi aí para o pessoal, que depois eu vou passar para você falar com todo mundo, né? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, eu estou aqui no Brasil, nesse momento. Vim fazer minha pesquisa, atual pesquisa que eu estou fazendo, um novo doutoramento. Então, eu vim fazer pesquisa de campo. É, Gostei muito de ser convidada para o seminário. Até falei, olha, eu vou estar no Brasil no período, seria até melhor, porque o horário compatível, né, Cristina? Porque tem sempre esse problema do fuso horário, de estar 4 horas à frente. Mas eu fiquei muito contente de ser convidada. Para mim é uma honra ter participado do grupo, estar participando ainda, porque embora eu não tenha conseguido estar no dia a dia, né, por conta do volume de trabalho que eu estou fazendo, tanto profissionalmente quanto na minha pesquisa, mas é sempre uma honra, um espaço onde eu encontrei e conheci várias pessoas que ficaram minhas amigas, inclusive. Então, obrigada. Depois a gente continua a conversa. Rosali, a gente vai ter muito para conversar hoje, com certeza. Eu vou apresentar agora a Marise Baesso, que é uma pessoa também queridíssima, né? Faz parte da minha história também, porque tive o prazer não só de conviver com ela como jornalista, mas também ser a orientadora do mestrado da Marise. Bom, Marise é doutora em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da Federal Fluminense, a UF, é jornalista formada pela Federal de Juiz de Fora e possui também o mestrado em comunicação aqui pelo nosso PPG-Com, do qual ela é pesquisadora associada. É integrante do nosso grupo de pesquisa há bastante tempo, foi vice-líder do grupo e é professora no curso de Comunicação Social, Jornalismo, do Centro Universitário Academia, a Uniacademia Juiz de Fora, desde 2015, e também jornalista concursada da Câmara Municipal de Juiz de Fora, com atuação na JF-TV Câmara e na Rádio Câmara. Marise, boa tarde. Queria também que você desse um alô para todas as pessoas que estão aqui conosco hoje. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui, né? Cristina é uma grande mestra, é uma líder, né? Está sempre aglutinando pessoas. E eu sou uma dessas aí, né, Cristina, que estou sempre no seu rastro, tentando acompanhar. Também tive mais pertinho aí durante 2020, 2021, mais pertinho do grupo durante a pandemia, mas estou sempre acompanhando, sempre que posso, né? Estou aqui porque esse grupo é transformador, né? Acho que a gente passa a pensar o nosso lugar
de pesquisador e de jornalista, muito a partir das leituras que a gente faz aqui. Depois eu vou falar um pouquinho disso. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Até já. Obrigada, Marise. Daqui a pouco a gente fala mais. E eu também quero apresentar para vocês duas colegas assim muito especiais. Elas não estão aqui hoje, mas deixaram uma mensagem gravada da experiência que elas têm no grupo de pesquisa. A professora Tereza Medeiros, que atualmente está no Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalhou conosco durante alguns anos, sendo professora aqui da UFJF, na Faculdade de Comunicação, e ela permanece com a ligação com o programa de pós-graduação em Arte, Cultura e Linguagens do PPG-ACL da UFJF, que fica no Instituto de Artes e Design. E eu queria falar também da Thalita Manholo, que é uma pessoa muito querida, foi minha orientanda de mestrado e doutorado. Ela hoje já defendeu o seu doutorado, né, uma das primeiras doutoras a defender aqui pelo nosso programa, e ela também fez o seu mestrado pelo PPG-Com aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu queria destacar que, durante o doutorado, ela fez uma temporada sanduíche, como a gente fala, né, na Brown University, sob a orientação de um professor que é queridíssimo aqui no Brasil, um historiador, o professor James Green, que já participou, inclusive, conosco de um dos nossos seminários de forma online, porque a Universidade de Brown fica em Providence, no Nordeste dos Estados Unidos, ali pertinho, em Rhode Island, que é o menor estado norte-americano. A Thalita é graduada em Comunicação Social, com especialização em Publicidade e Propaganda, pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, em 2012. Hoje ela é nossa vice-líder do grupo, e eu também tenho muita satisfação em falar que ela é professora substituta aqui no nosso curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF. Foi aprovada recentemente. Então, nós estamos aí com um time completo, além de todas as pessoas queridas que participam do grupo ativamente. E antes de passar a palavra, aí, começando com essa conversa, esse bate-papo, eu vou dar mais um dado, porque eu acho que é importante a gente ver a quantidade de projetos de pesquisa que a gente já teve aqui no grupo. Olhem só, a gente começou com Memórias da Imprensa em Juiz de Fora, depois Memórias Possíveis, Ruínas do Passado, a Imprensa, a Memória e os depoimentos da Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora, que é resultado de uma parceria incrível que nós tivemos com a Comissão Municipal da Verdade. Ruínas Narrativas, a construção midiática dos imaginários sobre a ditadura militar em Minas Gerais. Depois, um projeto muito querido, porque ele é premiado pela UFJF e pela Prefeitura de Juiz de Fora, Cidade Memória, a construção da identidade urbana pela narrativa audiovisual. E, atualmente, estamos com 2 novos projetos que já estão aprovados pelos pareceristas da Pró-Reitoria de Pesquisa. Um deles, a experiência da ida ao cinema, subjetividade, memória e comunicação, e o outro projeto, que a gente apresentou também esse ano, jornalismo de subjetividade, a representação das crianças em situação de conflito no telejornalismo. Então, o grupo está mais vivo aí que nunca, com muitos projetos e muitas coisas para fazer. Depois eu vou passando uns outros dados à medida que nós fomos conversando. Rosalie, eu tenho que bater bola com você, porque você foi uma figura inspiradora para esse grupo. Tudo que eu aprendi de memória, você foi a minha mestra, né? Aquela pessoa que me orientou, que me deu as leituras, que nos fez no grupo pegar essa característica que virou assim quase que uma marca mesmo do grupo, né? A memória. Então, eu acho que você tem muito a falar dessa experiência e do que foi importante esse convívio com tantas pessoas ao longo dos anos. Obrigada, Cristina. Eu acho assim, não, obviamente vou voltar a agradecer o convite que você me fez, né? Quando você foi participou da minha banca de qualificação, né? Em 2013, você me convidou para participar do grupo, e no primeiro momento eu estava, né, assoberbada com a tese, mas assim que eu consegui me aliviar um pouco dessa tarefa árdua, né, que é escrever uma tese de doutoramento, eu comecei a participar do grupo e eu acho que houve uma troca muito grande, porque, obviamente, eu acho que eu tive um papel importante de trazer a memória para o grupo, né, inclusive, a memória é importante porque ela está, inclusive, no nome do grupo, né, é um dos pilares
do Consime, né, que é comunicação, cidade e memória, mas a troca com vocês foi também muito importante, porque eu sempre trabalhei a memória no sentido mais lato, mais, assim, da questão da memória das pessoas, da história de vida, que é a minha experiência, né, que eu tenho profissionalmente, a maior experiência que eu tenho, que é o Museu da Pessoa, né? E a questão, assim, trazer as formações, né, que nós fizemos com o grupo, várias formações, não só com os participantes do grupo, mas alunos e professores da UFJF, que participaram das nossas formações, né, em conjunto com, parceria com o MAN, né, o Museu de Arte Murilo Mendes, que nós fizemos várias formações de memória, e sempre uma troca, né, nunca é só um lado. Eu apresentei muitos textos diferentes para vocês sobre memória, sobre história oral, mas também recebi em troca muitos textos da área de comunicação, que não era uma área que eu me dedicava, né? Embora no meu mestrado eu tenha estudado um pouco sobre, por causa da internet, né? Estudado McLuhan, e estudado um pouco sobre as novas mídias, as TICs, né? Das tecnologias da informação e comunicação, mas essa troca foi importante, porque a gente conseguiu trazer muitos textos que faziam essa simbiose entre a memória e a comunicação, e esse lado do grupo de trabalhar a história da mídia, né? Que é muito importante a gente ter apreensão bem dos conceitos do que é a memória, da produção das narrativas, para a gente entender a história da mídia, né? Entender como as mídias são construídas e como as narrativas nas mídias são construídas, né? E isso é um componente muito interessante, porque vocês, a maioria do grupo é da área de comunicação, né? Os participantes, não na sua totalidade, mas como obviamente é um programa, é um grupo de pesquisa ligado à pós-graduação de comunicação, mas trazer esse outro olhar, que é um olhar do historiador, o olhar da memória, e amarrar isso um pouco com os temas da atualidade na produção das mídias, né, tanto da mídia audiovisual, quanto na imprensa, etc. Então, eu acho que houve um enriquecimento mútuo. Eu agradeço muito a Cristina ter me convidado. Eu vim para Juiz de Fora, eu estava fazendo meu doutorado. Não, embora meu doutorado era no Rio, eu morava em Juiz de Fora, então eu não participava de nenhum grupo de pesquisa lá no Rio, justamente pela questão até, porque hoje em dia, né, depois da pandemia, a gente faz tudo virtualmente, mas naquela época ainda era aquela coisa muito presencial e tal, então eu não conseguia ter uma assiduidade de ir ao Rio de Janeiro, além das obrigatoriedades de disciplina, etc. Então, eu acabei me achando, sendo acolhida, né, pelo grupo, né, acolhida pela Cristina, pelo grupo, e fiz do grupo a minha casa acadêmica em Juiz de Fora. Então, eu acho que eu cresci muito com isso. Eu acho que eu abri canais que eu não tinha, que eu consigo hoje trabalhar com uma transversalidade que não havia tanto no meu trabalho, né? E com isso eu acabei assinando artigos com vários aí do grupo, né? Tenho várias amigas, fiz amigas e fiz amigas coautoras, porque já fiz vários artigos e participamos de várias empreitadas, né? De produção de seminário, produção de livro, é, tudo. Então, eu aprendi muito com o grupo. Eu acho que foi uma troca muito boa e saudável e enriquecedora, eu acho, para ambos, né? Para mim, eu sempre, os meninos, né? A Suzana aí, que é desde o início, né, Suzana? Assim, essas meninas novas que entravam ainda na graduação, no grupo, e a gente vê o crescimento delas, né? De como elas cresceram ao longo desse período, né? Fazendo depois o mestrado, depois fazendo doutorado. Então, é que elas ficavam meio pupilas, né? Algumas ficaram muito minhas amigas, até, assim, trouxe para a vida pessoal mesmo essas amizades, como a Rafa, a, a Thalita, a Janaína, né, que agora está na Itália, mas que participou do grupo também, e que virou uma grande amiga. Então, eu acho que isso foi muito enriquecedor. E, e eu até lembrei que, obviamente, eu tive que deixar de participar do grupo, porque eu fui para Portugal, né, e depois, aí com toda a pandemia, a gente
conseguiu retomar fazendo umas reuniões virtuais. Agora está muito complicado para mim, porque eu estou muito envolvida na minha pesquisa, né, atual de doutorado, que é uma pesquisa exaustiva, inventei de fazer uma coisa muito exaustiva, então não tenho conseguido mais me reunir com o grupo. Mas eu sempre lembro com carinho de tudo, e lembro que vocês me deram a placa quando eu fui embora, é uma placa com os dizeres aqui muito interessantes, que eu vou ler para vocês. Eu ainda não levei para Portugal, estava aqui na casa tá aqui na casa da minha irmã, então eu falei, minha placa. E, e foi muito interessante que, obviamente, deve ser texto da Cristina, né? Mas está escrito, querida Rosali, abre aspas, laço, dois pontos, espécie de nó que, quando é visível, enfeita, e quando é invisível, estreita. Fecha aspas, Adriana Falcão, que é um trecho da Adriana Falcão que é muito interessante. Agradecemos pela sua presença tão especial nesses anos de construção da história do Consime. Que o nosso enlace se fortaleça, ganhando agora o tempero da Leimar. Um afetuoso abraço, amigos do Grupo de Pesquisa Comunicação Cidade Memória, Juiz de Fora, junho de 2017. Então, mês passado, fez 6 anos que eu estou em Portugal e 6 anos que vocês me agraciaram com essa delicadeza esse carinho, né? É bom a gente sentir-se desejada, amada e acolhida. Então, eu acho que é isso. Depois, estou aberta a perguntas, a coisas mais objetivas, mas eu acho que era mais ou menos isso. Eu não preparei PowerPoint, porque eu acho que não era o caso. Eu acho que era mais uma fala mesmo, para enaltecer essa nossa participação, nossa, não só minha, né, mas o conjunto do Consime, que eu aprendi muito e, para mim, foi uma escola. Obrigada, Rosali. Você sabe que essas coisas ficam, né? São os rastros que a gente vai deixando, a placa. Você falou da placa, eu aí me lembrei tanto do dia, do lanche, de tudo que aconteceu, né? Foi um gatilho de memória. E esses laços são muito importantes, acho que para todos nós aqui. Aliás, o grupo de pesquisa, quando eu estou em aula de graduação, eu sempre falo com meus alunos como é bom participar, não precisa ser no meu grupo, que eu vou usar a sala para fazer propaganda dele, mas esse convívio, né, com mestrandos, doutorandos, alunos da graduação, escrever junto. Você escreveu um artigo com boa parte do grupo, isso é muito bacana. E também, antes de passar para a Marise, e é lógico que a gente vai voltar a falar alguma coisa também juntos aqui, eu queria falar com as pessoas que estão aqui conosco, né, que são do grupo ou já participaram, que o nosso grupo de pesquisa começou a fazer parte também nesse período aí de 2017 da Rede Jornalismo Imaginário e Memória, que foi criada na época até por mim e pelo professor Juremir Machado da Silva, que é da PUC de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e pelo professor Álvaro Laranjeira, que na época estava na Universidade Tuiuti, lá de Curitiba, no Paraná. E hoje esse grupo cresceu e a gente tem uma rede, né, de pesquisadores que reúne grupos de pesquisa que trabalham com imaginário, com comunicação, especialmente jornalismo e com memória. E eu queria lembrar aqui de alguns livros, né, que a gente já também escreveu, né, a partir da Rede GIM, né, 1968, de maio a dezembro, Jornalismo, Imaginário e Memória, de 2018. Depois veio 1969 a 1970, Janelas do Tempo, já lançado pelo selo PPG-Com, o FJF, numa parceria com a editora Sulina, lá de Porto Alegre, e todos esses livros foram resultado de encontros realizados pela Rede GIM, onde mestrandos, doutorandos e professores apresentavam seus trabalhos de pesquisa e depois nós reuníamos para fazer a redação desses textos. Depois veio Pandemia, né, e Desinformação, Mídia, Imaginário e Memória, resultado de um evento online, né, mas sediado na Unisul, em Santa Catarina, e esse livro foi lançado esse ano, um livro impresso também numa parceria com a editora Sulina. E nós temos um livro que foi muito interessante, que refletiu todo esse nosso debate sobre nostalgia, que foi Nostalgias e Memórias no Tempo das Mídias, que foi idealizado também no âmbito do selo
do PPG-Com, em parceria com a editora Sulina, né, lá em Porto Alegre, né, e que teve a organização da Tereza Medeiros, da Rosali, e também a minha participação. Então, tem textos de vários de vocês, e esse livro foi feito também em parceria com a professora Cláudia Tomé, que também entrou na organização, porque o grupo, né, de narrativas midiáticas e dialogias é um grande parceiro nosso, né? E nós estamos sempre trabalhando e fazendo atividades conjuntas. Eu agora vou pedir para Marise Baesso, uma pessoa também tão querida, né, falar dessa experiência, o que você quiser falar sobre essa vivência. Marise, sempre que pode, tem essa questão de horário, né, com a Câmara Municipal, mas sempre que pode está aqui com a gente, escrevendo junto, participando, dando palestras. Oi, gente. Já falei no início, né? É um prazer estar aqui com vocês e minha participação é muito singela, né? Perto da Rosali, da Tereza, da Thalita, que tem uma dedicação ampla aí nessa questão acadêmica. Eu tento, né, ser um pouco acadêmica, um pouco do mercado, mas o mercado muitas vezes consome a gente, né, Cristina? E eu participo muito menos do que eu gostaria, né? Porque esse grupo realmente, como eu disse no início, é transformador, né? Então, primeiramente, eu gostaria de saudar o grupo e principalmente a Cristina, lembrar que eu acho que hoje a Cristina é a maior referência que nós temos em pesquisa na área que envolve comunicação, memória e cidade em Juiz de Fora. Isso não é pouco, porque a gente tem pouquíssimos grupos, né, voltados especificamente para Juiz de Fora. A universidade está inserida dentro de Juiz de Fora, mas muitas vezes a pesquisa está muito distante daquilo que é a cidade, né? Então, acho que o nome da Cristina e esse grupo tem um papel fundamental nessa questão da memória para a cidade. Eu sempre que posso, eu chamo a Cristina para falar. Me lembro que a gente fez uma série sobre os distritos de Juiz de Fora, que eram invisibilizados, ainda são, e eu fiz questão de chamar a Cristina para falar o que significava a memória desses distritos, né, Cristina? Um trabalho com a TV Câmara, que eu até gostaria que fosse mais utilizada pela universidade, pelos grupos de maneira geral, de estudo de maneira geral. Eu gostaria de ser até essa ponte, mas muitas vezes a gente é engolido pelo mercado mesmo, pelo dia a dia, né? Então, voltando a falar da Cristina do grupo, eu acho que é esse trabalho de memória local, que envolve a história da imprensa escrita, que envolve os cinemas, que envolve os telejornais, principalmente deve ser reconhecido não só academicamente, né? Acho que para fora da academia também, acho que a gente, né, de repente, a própria Câmara ser utilizada como esse instrumento para fazer com que esses grupos cheguem. Eu vou chegar lá no final, vou falar um pouco disso, porque essa semana a gente teve uma discussão sobre memória na Câmara por conta do Gabriel Salles Pimenta, né, que é um advogado que foi assassinado lá em Marabá, e só agora, 41 anos depois da morte dele, existe a possibilidade de haver um memorial aqui em Juiz de Fora para ele. Então, assim, essas questões de memória estão muito vivas, né, e é importante do grupo nesse sentido. Então, eu já disse que eu acho que a Cristina tem uma capacidade de liderar, de aglutinar e de coordenar várias frentes de trabalho. Prova disso é que esse grupo é muito diferente, né, muito múltiplo, né? Você tem ex-alunas minhas aqui também, tem colegas, né, de várias frentes, de outras que não são só do jornalismo também, né, a própria Rosali, da história. Então, acho isso muito importante, essa coisa de trazer, né, várias pessoas, aglutinar várias pessoas, né? E eu estive mais fortemente, como eu disse, nos anos em que a pandemia me permitiu, né, apesar da gente ter tido muitas reuniões online, eu conseguia participar de forma mais ativa por conta disso, né? Então, eu estive em 2020, 2021 mais à frente, 2021, quando fui vice-líder, e participei de algumas leituras, participei do planejamento do 13º Encontro Nacional de História da Mídia da ALCAR, né, que está sempre fazendo uma parceria aqui, né, já que a Cristina também é líder lá na ALCAR. Isso foi em agosto de 2021, e a gente cresce muito, né, conhecendo, fizemos várias reuniões online, acho que algumas pessoas aqui eu conheço só também online, de forma à distância, por conta desse encontro. Queria até participar, né, vocês têm feito encontros, cafés, churrasco. Muitas vezes eu não estou, porque também aos finais de semana eu tenho um pai com Alzheimer,
e eu tenho ido muito para Guarani, aos finais de semana, que é a cidade onde eles moram, e acabo, né, não conseguindo participar de tudo. São escolhas, né, mas eu daqui a pouco eu poder participar com vocês mais presencialmente, né? Então, eu acho que a gente enfrentou junto um período da pandemia, estudando, planejando esse encontro, que foi em agosto de 2021, né, que aconteceu de 18 a 20 de agosto, e acho que isso fortaleceu um pouco as nossas reflexões, né? Pelo menos, para mim, foi um momento importante, que a gente estava, muitas vezes, passando por problemas por conta da pandemia, mas acho que o grupo foi um fortalecimento nesse sentido, pelo menos para mim. 2 projetos que estão lá no site que eu acho caríssimos para Juiz de Fora, que é esse projeto de cinema de rua, que a Cristina citou, né? E o projeto Memórias da Imprensa. Por incrível que pareça, a gente tem pouquíssimas coisas na área da imprensa local, e todas as vezes que eu preciso pesquisar alguma coisa, eu vou lá no Concime para buscar, né, os jornais da cidade, para buscar figuras importantes que já foram entrevistadas por esse grupo, como Humberto Nicolini, um dos maiores fotojornalistas que a cidade já teve, o Ismael Zagueto, também um grande jornalista, também já presidiu a Funalfa, o Ivanir Asbeck, o Paulo César Magelo, o Wilson Cid, quer dizer, todos eles foram entrevistados pelo Concime, e há esse projeto Memórias da Imprensa, né? Então, eu que já tenho mais de 30 anos na imprensa local, só tenho a agradecer a existência desse grupo por nos fazer, né, não deixar que isso fique perdido, né? E no caso do cinema de rua, eu fui entrevistada, acho que foi pelo João, né? Pelo João Gabriel, junto com o Gustavo Burla e com o Eduardo Leão, relembrando lá o Cine Veneza, as histórias, então, também, que não ficam perdidas muito por conta desse trabalho da Cristina. Eu e Cristina já até conversamos algumas vezes, eu sou de Guarani, já falei, minha família dirigia o Cinema Brasil, lá em Guarani, meu pai ficava lá na transmissão, e meus tios avós, um ficava na portaria, o outro dirigia, então as histórias da minha família também estão muito ligadas ao cinema de rua, né? E aí seria um prazer se esse projeto também fosse para toda a região, né, Cristina? Depois, se você quiser falar um pouco disso. Eu até escrevi também um artigo a pedido da Cristina, fazendo essas memórias e linkando um pouco desse Cine Brasil com o Cinema Veneza, que era o meu cinema, como disse o Gustavo no depoimento, os pais tinham o Excelsior, os avós tinham o Rex, o meu cinema também foi o Veneza, né? Como de muitos aqui são os cinemas de shopping. Então, acho que isso também o Concime nos proporciona, né? A gente fazer essas reflexões sobre as gerações e os cinemas que os acompanharam, né? Então, acho maravilhoso isso. Também, antes de falar, eu dei uma passada lá no rico acervo que está no site, né? Com TCCs, dissertações e teses sobre filmes domésticos feitos em Juiz de Fora, a imprensa tradicional, que eu já falei aqui, né? Todos os jornais estão lá presentes, a imprensa alternativa, como o Bar Brasil, e estudos também sobre páginas como a Maria do Resguardo e representações de cidades de Minas em telejornais, enfim, uma riqueza, né? Eu coloquei aqui, uma riqueza esse trabalho coordenado pela Cristina. E as minhas relações com a Cristina não são de hoje, né, Cristina? Cristina deu aula para mim lá na década de 90, lá no Facom, e eu era muito do impresso, a Cristina do telejornal, mas a gente veio voltar a se encontrar em 2011 no mestrado, né? E eu não falei especificamente de memória, mas de representação, mas a Cristina também é referência em mídia, eu analisei a mídia impressa, então a Cristina e eu estivemos juntas olhando da representatividade da polícia militar no jornalismo popular, né? A gente teve muita dificuldade, né? Eu estava retomando para o mercado acadêmico, e essa questão da segurança pública, a Cristina teve que se desenvolver, né, Cristina? Não teve jeito. Mas, assim, foi muito bom, a gente também fez artigos juntos com outras coisas que me são caras, como o direito cidadão, né? O direito à informação, a sociedade da informação, as questões éticas, os conflitos que estão sempre aí permeando os meus estudos, né? Então, a gente escreveu junto alguns artigos sobre identidade, representatividade, direito à informação. No Concime, como eu disse, né? Eu fiquei na vice-liderança em 2020 e 2021, coordenei algumas reuniões, participei de algumas leituras, e eu vou lembrar aqui Cultura e Representação, do Stuart Hall,
e Comunicação, Tempo e História, da Letícia Cantarella Mateus, que também me foi apresentada pela Cristina, também trazendo um outro olhar sobre essa coisa de jornal popular e jornal que se diz referência, né, mostrando que, na verdade, todos eles têm essa questão mais do romancear, mais do pegar pela emoção. A gente pensa que é só o popular, mas a Letícia Cantarella vai mostrar que isso também, essa questão das emoções, está presente no Globo e tal. Então, foi uma coisa, né, que a Cristina me trouxe. Né? E a Cristina também me convidou para ser pesquisadora associada. Veio a pandemia no meio, né? E acabou que a gente teve muito problema, mas eu não desisti da pesquisa como pesquisadora associada, talvez até um pós-doc, né, se Cristina tiver tempo e eu também, que é a questão do mercado de trabalho jornalístico em Juiz de Fora. Né? A gente tem hoje um problema sério na cidade, né, um problema do jornalismo enfraquecido, né, das redações também muito enfraquecidas, e acho até que, de repente, a gente pode criar um seminário para isso, envolvendo o CONCIM, e quem aí o Sindicato dos Jornalistas, a própria UFJF e as outras instituições de ensino que tem jornalismo em Juiz de Fora, que são a Uniacademia, onde dou aula, e a Estácio, né? É um momento, talvez, a gente retomar essa questão, falar um pouco do diploma. O sindicato aqui, a FENAGE, estão muito aguerridos com isso, tentando ver se volta a obrigatoriedade do diploma, e aí eu convoco o CONCIM a entrar nesse debate também, que seria, então, a minha pesquisa dentro dessa questão como pesquisadora associada. Eu já ouvi mais de 40 jornalistas, eu parei, mas eu fiz muita coisa já, eu ouvi vários jornalistas de todas as redações de Juiz de Fora, e eu até apresentei um pouco disso num encontro que eu fui aí na Facom recentemente, uns 6 meses, menos de 6 meses. E aí eu perguntei a esses jornalistas sobre as condições de trabalho, sobre se tinham mais de um emprego, como é que era a situação em Juiz de Fora e tal. E acho que isso aí pode ter a ver, não é a memória, né, mas é uma coisa recente, de repente pode ficar para a construção da identidade, da situação do jornalismo local. Então, agora, ultimamente, eu tenho acompanhado os trabalhos de forma eventual, sempre que posso eu participo, e foi uma honra para mim participar, estar presente na palestra que a Fabiana Moraes deu. Eu também li junto com vocês A Pauta é uma Arma de Combate, eu comprei o livro, né? Tenho usado nas minhas disciplinas, em narrativas jornalísticas, em redação jornalística, eu tenho usado com meus alunos da Uniacademia, mudou muito o papo, né, que a gente teve com ela, eu passei a acompanhar aquele site que ela sugeriu, o Joio e o Trigo, passei a repensar o jornalismo a partir disso, né, que a gente só olha para o jornalismo, só olhar para o jornalismo de forma para as organizações públicas, e a partir do que ela disse, a gente também tem que passar a olhar pelos conglomerados particulares e as relações que ele tem com a coisa pública. Né? Isso foi a Fabiana que me trouxe a partir do debate, né, proporcionado pelo CONCIM, essa coisa do jornalismo de subjetividade, né, que vocês vão continuar com o projeto também, que foi a Fabiana Moraes, que eu já usava também nas minhas disciplinas com o Nascimento de Joyce, e a partir daí eu acho que eu pude refletir um pouco mais e virou meu livro de cabeceira. Né? Eu tenho usado muito as coisas que a Fabiana falou e fala no seu livro. Né? Então, para além da coisa pública, né, além desse jornalismo que a gente pensa, né, isento, né, que nunca existiu, mas aí a gente às vezes era um pouco ativista timidamente e achando que estava fazendo errado, mas a Fabiana traz essa coisa da nossa responsabilidade cidadã que me despertou ainda mais. Né? Eu já tinha, eu às vezes ficava um pouco temerosa por conta de achar que a gente tinha que ser um pouco mais isento, mas acho que o que a Fabiana trouxe, né, me despertou mais esse sentimento de responsabilidade social que o jornalismo tem. E essa semana, conforme eu falei no início, eu voltei a pensar na importância do grupo e até de o grupo fazer conexões, porque Juiz de Fora deve ganhar, então, um memorial em homenagem ao Gabriel Salles Pimenta, né, que foi advogado de Juiz de Fora, foi assassinado em 1982 lá em Brabá, ou seja, 41 anos atrás, e isso está sendo possível de ser rediscutido agora, né, por conta, a gente ficou 6 anos no ostracismo, a memória do Brasil, né, no ostracismo, a cultura sem dinheiro, no governo Temer e no governo
Bolsonaro, e agora, então, essa retomada da questão da memória, da questão da cultura, da universidade, né? Então, acho que o próprio Concime pode, né, ganhar com isso, né? Lembrando, né, então, que se Juiz de Fora ganhar esse memorial mesmo, talvez seja na universidade, porque o Nilmário Miranda, que é assessor do Ministério dos Direitos Humanos, esteve aqui em Juiz de Fora, esteve na Câmara, esteve na universidade, provavelmente esse memorial vai ser dentro da universidade, e aí acho que também o Concime pode se aproveitar disso, né? Eu falo isso para destacar a importância da memória e dos espaços de memória para a democracia e para que histórias sejam conhecidas e os grandes erros não se repitam, né? E nisso o Concime vem fazendo um trabalho importantíssimo, discutindo também a memória, né? A gente discutiu em um dos livros a questão da Segunda Guerra, da memória da Segunda Guerra, e acho que o Concime está neste espaço de pesquisar e trazer à tona importantes histórias, não só de Juiz de Fora, né, da mídia local, das pessoas que fizeram e fazem parte dela, né? Lembrando que o caso aí do Gabriel Pimenta é um dos 12 casos brasileiros que foram levados à Corte Interamericana, né? Então, é um caso importantíssimo de Juiz de Fora, né? Então, é só para dizer isso, lembrar que a Câmara também está nesse projeto. A gente tem hoje um presidente, que é o Zé Márcio Garotinho, que tem ciência dessa importância. Ele relançou a história do jornalismo, a história de Juiz de Fora, um livro do Paulino de Oliveira, que Cristina esteve lá no dia do lançamento. É um lançamento ainda apenas online, quem quiser acompanhar a história de Juiz de Fora, é só acessar o site da Câmara, Câmara do JF, câmarajf.mg.gov.br. O livro está lá acessível de forma digital apenas, mas existiu um compromisso de que ele fosse lançado impresso, né? Ainda não foi. E eu fui convocada pelo presidente para fazer um pouco da história de Juiz de Fora dos anos 50 até agora. Eu acho que nós não vai conseguir, né? Porque as mesas diretoras ficam por apenas 2 anos e o projeto ainda está parado, né? Mas havia até a possibilidade de contratação de estagiários, quem sabe, né? Alguém do Concime pudesse ajudar nisso, mas o projeto está lá em banho-maria, não sei se vai seguir, né? Mas o que eu tinha para falar era isso, era só agradecer, né, dizer que eu estou aqui, eu sou desse tamanho perto de vocês, mas eu diminuindo um pouco a minha parte no mercado, eu pretendo me embrenhar mais na pesquisa aqui. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Cristina, por esse convite. Vida longa ao Concime. Beijo grande, gente. Obrigada, Marise. Puxa, eu fico te ouvindo falar e vem tanta coisa na cabeça, né? Memória é isso, né? Quantos laços, quantas coisas bacanas, e eu acho que a gente tem que estar nessa parceria aí com a Câmara Municipal, principalmente, acho que negociar para que a gente tenha membros também, estagiários, pessoas que a gente possa, de certa forma, né, dar uma tarefa de trabalhar para que a gente escreva com o Wilson Cid, você, que são os dois responsáveis nessa história do jornalismo aqui na cidade. É tanta coisa, a gente não pode deixar isso perder, né? Se perder, e se a gente não trabalha, as coisas se perdem, né? Ficam mais difíceis de serem encontradas. Eu só tenho a te agradecer essa parceria também imensa, e eu quero aproveitar também esse gancho narrativo, né? Dizer, gente, que nós fazemos não apenas esses seminários, né? Mas nós convidamos online ou presencialmente várias pessoas para falarem de assuntos que têm a ver com momentos dos nossos estudos. Rosali já mencionou que fez várias oficinas sobre história oral, usando a metodologia do Museu da Pessoa, e a Karen Volkmann, que é fundadora do Museu da Pessoa, ela esteve aqui em Juiz de Fora presencialmente uma vez, num desses seminários do Concime, falando conosco, né? A gente teve muitas pessoas que têm assim participado, inclusive nomes, pessoas que vieram do exterior, como a Anna Wedding, né? Que veio falar para nós sobre a questão de sustentabilidade e o uso, inclusive, de produtos, né, minerais, para que você mantenha os nossos sites e os nossos componentes digitais, e também até os riscos que se oferece para o meio ambiente, as grandes fazendas em que as nuvens ficam hospedadas, o custo energético.
Lucas Gamonal, que participou conosco do grupo, Vinícius Ferreira, que falou para nós um tema muito interessante, a tese dele, nostalgia queer, Thalita Ferraz, que falou sobre as salas de cinema e nostalgia também, Lúcia Santa Cruz. Tem um número imenso de pessoas que vieram. Heloísa Junclau, semana passada, falando sobre imaginário e Mafezoli, porque agora nós estamos num ciclo de estudos sobre Mafezoli, também com a companhia do grupo Na Mídia e de outros grupos que formam a Rede GEM. Então, nós sempre temos privilegiado esses encontros, não só nos seminários. E a gente tem, eu acho muito bacana a gente falar, que é um compromisso do grupo, um compromisso nosso aqui, desses produtos de divulgação científica, né? A Rosali falou de vários, Marise também, mas nós temos, por exemplo, o projeto Cidades Possíveis em DVD e em livro, que depois virou Memórias Possíveis, a história dos personagens da televisão em Juiz de Fora, que é a história da televisão em Juiz de Fora, né? Que é muito interessante, feito com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG. Nós temos o blog do Consime, que reúne dezenas de artigos produzidos pelos alunos, pelos professores, sobre os temas que nós discutimos. Então, discutimos, apresentamos em sala e produzimos artigos que ficam à disposição do público, né? Trabalhos interessantíssimos. Temos o perfil do Consime no Instagram e no Facebook também, que é um meio de comunicação nosso super interessante. O blog Memórias da Imprensa, que a Marise mencionou, que tem entrevistas e também uma pequena resenha de todos os jornais impressos que circularam na cidade a partir de 1950. Temos um site da Comissão Municipal da Verdade, que é sediado, né, no repositório da UFJF, e que foi resultado dessa parceria, né, que nós fizemos com a Comissão da Verdade. A Rosali teve um papel muito importante, porque nós usamos a metodologia da história oral para fazer as entrevistas com várias pessoas que foram ameaçadas, torturadas, presas, perseguidas, né, pelo golpe civil-militar de 1964. Isso rendeu um livro também, que eu não citei aqui, mas Memórias da Repressão, que foi feito juntamente com a Comissão Municipal da Verdade, Câmara Municipal, apoio da OAB, né? O perfil Cinemas de Rua de Juiz de Fora no Instagram, que é algo que o João Gabriel e as nossas bolsistas que estão aqui, Luísa, Maria Clara, se preocupam toda semana de fazermos postagens para falarmos do nosso canal no YouTube, Cinemas de Rua de Juiz de Fora, né? Que também é muito visitado, tem vários vídeos interessantíssimos. A gente ainda vai a Guarani, viu, Marise? Porque nós fomos a Matias Barbosa, vamos a Guarani para contar essas histórias. É algo fantástico, né? O canal do YouTube do Consime, que é o repositório desses nossos debates. Nós temos o site Cinema de Rua de Juiz de Fora, que foi feito com o apoio da Lei Municipal de Apoio, né? Murilo Mendes. Nós conseguimos também ganhar a verba num edital, né? Então também temos um site que foi feito, que está à disposição de todos, com apoio dos nossos bolsistas. Quer dizer, eu acho, gente, não quero jamais falar em meu nome aqui, porque essa é construção coletiva, e se não fosse coletiva, não existiria, porque é como isso aqui, né? Mas eu fico muito orgulhosa de pensar que nesse tempo, e ainda houve coisas que a Rosali sabe que ainda estão na promessa de sair do papel e virar livro, né? Mas também falando de livros, que aí não é exatamente um livro do Consime, mas Rosali, o Gilberto Faula, e que foi bolsista de iniciação científica aqui no Consime, nós lançamos um livro também com apoio da Lei Murilo Mendes, né, sobre a história do cinema São Luís, que é um livro assim muito requisitado por várias pessoas, né? O antigo Cinema São Luís, que funcionou ali na Praça da Estação desde a década de 50. Então, eu acho que todo esse trabalho que é feito muito num diálogo, né, entre professores ou profissionais já formados, os alunos que entram com as bolsas de iniciação científica ou de extensão, às vezes também entraram como monitoria, né, e têm participado ativamente, não só, né, desse trabalho de escrever artigos, participar de eventos acadêmicos, conhecer gente, fazer trocas. Isso eu acho que é a alma de um grupo de pesquisa, né?
é o que faz esse grupo ser relevante nessa troca e nessa apresentação, né, por nós estarmos numa universidade pública, por essa quase que uma prestação de contas. Então, existimos para quê? Existimos para produzir conhecimento, para estabelecer laços com a comunidade, e eu acho que no caso de Juiz de Fora, a gente tem um laço muito grande, muito especial, o que eu acho importantíssimo, né? E que hoje é valorizado, inclusive, pelas agências de fomento e pelo próprio Ministério da Educação, né? Como uma das questões que são importantes, né? Na configuração de um programa de pós-graduação, na concessão de bolsas e tudo mais. Então, eu fico muito impressionada com essas coisas todas, sabendo que cada um colaborou para que esses trabalhos, né, se tornassem algo concreto, né, passível de consultas, né, que você pode indicar para colegas, inclusive de fora, né, que pedem um apoio. Eu não sei, né, João, o que que você acha? Você está aí nosso diretor, né, de programa. Se a gente, eu acho que talvez fosse o momento da gente colocar, né, a fala da Tereza, né, que hoje é aniversário da Tereza, quando ela assistir, eu acho que ela não está aqui agora, mas quando ela assistir, parabéns também por isso, né, Tereza? Tereza trouxe um vigor muito grande para nós. Boa tarde. Vou começar me apresentando. Eu sou Tereza Medeiros, sou professora adjunta do Departamento de Comunicação da UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu gostaria de começar agradecendo especialmente a Cristina pela generosidade, pelo convite, agradecendo também a todos que fazem parte do Consime, aqueles que fizeram ou fazem remotamente, talvez como eu, e que sempre tenta participar de algum projeto, mesmo não estando mais na instituição, e aqueles que estão hoje em dia, né, os doutorandos, mestrandos, as pessoas que estão fazendo o seu TCC ou monografia, bolsistas, enfim. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Bem, eu vou seguir aqui um cronograma para a gente conversar um pouquinho. Fico muito feliz com esse convite, embora essa mensagem tenha que chegar, né, por vídeo e eu não possa estar presente ao vivo, mas espero que a gente se encontre em outras oportunidades e que as memórias do Consime nos dê uma tarde muito boa, né, de rememorar esses fatos que são tão importantes para a gente. Bem, vou seguir aqui meu cronograma só para não me perder e sair falando. Eu preparei aqui, gente, um material, né, quando entraram em contato comigo, pedindo ou fazendo convite, e a ideia dessa mesa, das memórias do Consime, me veio uma palavra, né, que é muito presente quando eu lembro do Consime em si. Né? Vou falar especialmente dos projetos que eu participei e participo, mas o Consime, para mim, ele faz lembrar muito esses caminhos da pesquisa, né, que são tecidos pelo encontro. Então, nesse encontro de hoje, eu queria falar um pouco sobre encontro. O encontro com os nossos objetos, com as nossas temáticas, com teorias, com recortes, mas sendo, sem sombra de dúvidas, o maior dos encontros, né, que acontece entre as pessoas, entre os professores, pesquisadores e alunos. Para mim, o Consime foi esse lugar na UFJF. Eu cheguei na instituição em 2019 e logo no início da minha atuação eu comecei a frequentar o Consime. Pensando nesse encontro de hoje, eu lembrei, inclusive, da primeira leitura que eu fiz junto com um grupo, né, que foi de um livro da Beatriz Sarlo, chamado Tempo Passado. E esse livro se tornou tão presente em muitos textos que eu escrevi, numa disciplina que eu dei na pós-graduação, no PPGACL, da UFRN, do qual faço parte e ainda sou credenciada, mesmo tendo mudado de universidade. E isso nasce desses encontros, né? São frutos desses encontros que aconteceram muito, no nosso caso, naquela sala reservada lá no terceiro andar, que durante a pandemia se colocou dentro das nossas casas, como para mim ainda é agora aqui.
mas o que esse encontro me faz pensar é como se dão essas pesquisas, como se dão os projetos que nós chamamos, que podemos chamar de meu, mas passamos a chamar de nosso, né? E aí, para falar desse tipo de projeto, eu queria falar dos cinemas de rua de Juiz de Fora, que foi o projeto que me conectou mais ao Consime. Esse projeto, originalmente, né, ele foi escrito, né, e foi criado pela professora Cristina Mussi, e que muito gentilmente me convidou para participar. E foi com certeza um projeto que eu estive mais presente, eu acredito, na minha atuação na UFJF, né? Esse projeto, ele teve toda uma questão para mim, para o meu desenvolvimento enquanto pesquisadora, para minha inserção dentro da UFRN, para minha proximidade com pesquisadores da área, mas sem sombra de dúvida, esse projeto ele potencializou a minha relação com a cidade, né? Nada mais diferente do que estar num grupo que pensa a relação entre imaginário, memória, cidade, né? E eu, que já tinha ouvido falar de Juiz de Fora, das memórias da minha família, mas não conhecia a cidade, me mudei e precisava estabelecer uma relação com essa cidade, e uma relação que ultrapassasse, né, somente a universidade. E aí esse projeto dos cinemas de rua, ele tem esse papel muito afetivo também para mim. Ele representa esse lugar, né, de conhecer a Juiz de Fora, uma Juiz de Fora que não é mais que não é essa de hoje, mas entender a Juiz de Fora de hoje. Então, esse projeto ele me transportou para outros lugares, me fez acessar outras camadas de experiência com a cidade e com a universidade, né? Eu sempre ouvi falar que nós podemos passar pela universidade e não sermos afetados por ela. Assim como a gente pode passar pela universidade e ser afetado por ela. Eu fui profundamente cortada pela UFJF, que me deu grandes amigos, parceiros de trabalho. E esse projeto, ele me fez entender como a universidade, como essa universidade se estruturava, como esses projetos eram feitos, né? Como essa cidade, culturalmente, ela se estabelecia com essa relação com o cinema, com a relação com o patrimônio, especialmente também. Então, eu cheguei numa fase de transição do projeto, né, em que Valéria estava defendendo a dissertação de mestrado dela, e Valéria tem um papel muito importante dentro desse projeto também, assim como Rosalie, assim como Gilberto, né? Eu estava lendo, porque eu estava vendo o livro hoje aqui em casa. E essas pessoas, aconteceu num momento de transição dessas pessoas estarem saindo e eu estar chegando, e eu fui extremamente acolhida, né? Eles dividiram muito comigo esses processos e como esse projeto se constituía. Então isso foi formando essas relações, me conectando também a pesquisadores e espaços, né? E aí logo vem os textos para a revista, os congressos mais gerais, os congressos específicos, né? A participação com o Homer, que é uma rede de pesquisadores interessados em histórias de cinema, das memórias da ida ao cinema, das questões de exibição e recepção. Esse projeto me reaproxima de pesquisadores importantes no Brasil que estão interessados nesse tema, como Thalita Ferraz, João Luiz Vieira, que são da UF, que por sinal hoje, um pouco antes de preparar esse material, esses livros estão na minha mesa porque eu estava participando de uma banca com Thalita Ferraz sobre cinemas de rua de Minas Gerais, não de Juiz de Fora, mas de uma outra cidade de Minas Gerais. Ou seja, esses encontros, né, como eu comecei a falar, eles nos levam a outros encontros. E eu acho muito importante falar sobre isso. Para mim é muito significativo, principalmente quando a gente vive um momento da educação em que ela é tão mercantilizada, né, em que o capital ele sempre nos faz pensar no no que vai me dar um retorno, enfim. Então,
muito do que me formou com relação a esse projeto, muito do que me fez enxergar e aprender com esse projeto e dividir também, vem desses encontros, né? Foi através desse projeto e dentro dele que eu tive o meu primeiro orientando de iniciação científica. Então, isso acaba sendo muito especial, né? Principalmente, como eu falei, nessa época de educação mercantilizada, em que as agências de fomento julgam os nossos projetos por índices de produtividade e não pelo seu mérito. Então, continuar acreditando na potência desses encontros e na potência da pesquisa, isso é vital, porque senão a gente vai se entristecer demais se a gente só pensar nos índices de produtividade, né? Então, ao mesmo tempo, só me encaminhando para o final, gente, uma outra coisa que esse tipo de conversa me fez pensar é que a gente às vezes tem que abrir o nosso coração acadêmico, né? A gente precisa investir tempo, investir curiosidade também, aguçar desejos nos nossos interesses e também interesses que não estão nos nossos radares. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, essa temática não estava no meu radar, né? Não tinha um diálogo direto com as disciplinas, por exemplo, que eu lecionava. Mas eu fiquei pensando, talvez o meu coração acadêmico estivesse aberto para esse diálogo e foi muito importante para mim. Então, às vezes a gente pode perder algumas coisas se não ficar atento a isso. E as coisas elas não acontecem dentro de uma certa lógica, né? Não é tudo só meu, precisa passar pelo nosso também. E esse projeto significa muito um projeto que um dia foi idealizado por outras pessoas e que foi transformado em nosso, né? Em que eu pude participar dessa coletividade também. E, por fim, sobre esses encontros e fechando, a gente nunca deve esquecer que esses encontros eles se dão na nossa alteridade, na nossa possibilidade de sermos diferentes, de termos interesses diferentes, né? Mas que está pautada por uma questão comum, que é o desejo de criar coletivamente, o desejo de fazer ciência coletivamente, o desejo de transformar a universidade em que a gente está, ou a gente está porque vai trabalhar um tempo, ou porque a gente já está trabalhando há muito tempo, ou que a gente está passando, né? Talvez 4, 5 anos de graduação, talvez 2 de mestrado, 4 de doutorado, não sei, né? Mas eu vejo esses encontros como uma grande potência para se criar coletivamente, e isso é algo muito forte com relação ao CONCIME na minha vida enquanto professora, enquanto pesquisadora, e que me deu grandes amigos, assim, dos quais eu sinto muita saudade de conviver diariamente. Então é isso, espero provocá-los com essas questões, como eu fui provocada a pensar também quando estava lembrando de algumas coisas que eu vivi no grupo. Quero agradecer novamente, Cristina, obrigada. Quero também deixar meu abraço para todas que estão participando da mesa e os que estão assistindo. Espero que essa conversa ela renda bastante e com certeza estarei assistindo. E muito obrigada por esse encontro. Até breve, pessoal. A Tereza sempre me toca no coração, não tem jeito, né? Estou aqui me debulhando aqui em lágrimas, não tem como esconder, mas porque eu acho que é isso, essa questão do laço, né? Eu nem lembrava da placa, Rosalie, mas eu achei tão bonito você estar com essa placa aí perto, foi significativo para mim, acho que para todo mundo do grupo que me ajudou a pensar, inclusive a citação da Falcão, né? E acho que a Tereza trouxe um ar assim dessa coisa potiguara, essa força nordestina de sol para esse grupo. Ela foi muito fundamental e nesse projeto foi maravilhosa a colaboração que ela nos deu na construção do site, dos cinemas de Juiz de Fora, na orientação de alunos, é incrível isso. E agora tem a nossa, né, quase que mascote aqui nas nossas vice-líderes, né, que é a Thalita, né, João, que a gente também vai colocar, ela falar da experiência dela, ela hoje está em São Luís, no Nordeste, e está participando de um evento exatamente nesse horário, mas também deixou
uma mensagem gravada para a gente refletir e eu acho que através desses depoimentos mostrar como esses laços são bons. Oi, gente, boa tarde. O meu nome é Thalita Souza Magnolo, sou mestre e doutora pelo PPG-Com, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência afetiva dentro do grupo Consime. Eu preciso dizer inicialmente que eu estou muito feliz e muito grata de poder estar aqui hoje enquanto uma vice-líder entre tantas, né, que tivemos, e também junto ao professor Anderson, pessoas maravilhosas que serviram de grande inspiração para mim, e que foram extremamente ricas e potentes para o nosso grupo de uma forma geral. Então, eu me sinto muito agradecida de estar aqui hoje falando como vice-líder desse grupo, e, claro, agradecer imensamente a confiança não só dos meus colegas, mas principalmente da Cristina, de me colocar nessa função, nesse cargo tão especial. Então, desejo um ótimo evento a todos. Me desculpo por não poder estar ao vivo com vocês, então por isso estou gravando essa mensagem, mas espero que esteja sendo um momento muito rico, de muito aprendizado, que vocês possam desfrutar desse momento, como todos nós desfrutamos, né, organizando cada coisinha, cada detalhe para todos vocês. Então, inicialmente, cumprimento a todos que estão aqui, um cumprimento especial também às professoras que estão na mesa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha história no grupo Consime, ela começa em 2016. Eu ainda estava como aluna especial numa matéria da pós, né, do mestrado, e resolvi conhecer o grupo da Cristina. Eu já tinha ouvido falar muito bem, me parecia ser um grupo que teria a ver com a minha pesquisa. Então, foi um primeiro passo que eu dei para me inserir mais dentro da universidade, me inserir dentro dos estudos que estavam sendo desenvolvidos. Na ocasião, eu lembro que eu estava mirando, inclusive, uma outra linha de pesquisa, que é a extinta linha, né, Comunicação e Poder. Hoje já são outras linhas que nós temos no nosso programa. E graças às reuniões, graças aos textos que nós lemos, às discussões que nós travamos, eu mudei um pouco, né, o meu objeto, a minha visão diante do meu objeto também. O grupo Consime, se eu pudesse dizer uma coisa muito especial com a qual eu pude trabalhar e com a qual eu pude desenvolver minha pesquisa, foi justamente os estudos acerca da memória e dos arquivos, né? E como que isso foi importante, né, para eu desenvolver não somente a minha dissertação de mestrado, mas posteriormente a minha tese de doutorado. Então, uma vez que eu me vi lá dentro, uma vez que eu me deparei com essas discussões, com diferentes autores, eu descobri qual seria o meu caminho acadêmico, o meu caminho enquanto profissional. Eu sempre, desde que eu entrei para o mestrado, né, eu sempre mirei a carreira acadêmica. Não é à toa que hoje, né, sou professora substituta na Faculdade de Comunicação também da UFJF, e eu vejo como que essas discussões, esses aprendizados, esses textos colaboraram para a minha formação, não só como profissional, mas principalmente como ser humano. Então, a minha história, né, então, como eu disse para vocês, ela começa em 2016, em 2018 eu defendo a minha dissertação de mestrado, dou prosseguimento aos meus estudos, e em 2023 eu defendi a minha tese, em fevereiro de 2023, e tive a felicidade de, em maio desse mesmo ano, né, já começar na universidade como professora substituta, e também hoje estou aqui como vice-líder. Então, o que eu posso dizer é que, ao entrar no Grupo Consime, a minha trajetória acadêmica e profissional, ela se desenhou muito bem, e graças à afetividade, aos encontros que nós tivemos dentro do grupo de pesquisa, tenho hoje essas professoras como colegas, como amigas queridas, e como pessoas que foram meus exemplos, né, do que eu queria ser como profissional quando eu chegasse num lugar como eu estou agora.
Dentro do Grupo Consime, nós participamos de muitas produções, organizamos muitos eventos, seminários, né? Hoje estamos no 6º seminário do Consime, celebrando 10 anos de grupo. São muitas histórias, passamos por muitos temas de estudos, conhecemos muitas pessoas, algumas delas se tornaram amigos pessoais mesmo. Então, o grupo de pesquisa, além de fomentar as produções, o conhecimento, o grupo, né, liderado pela Cristina, ele tem uma característica também de trazer para perto, de abraçar, de ter essa afetividade, né, com as pessoas. Bom, da minha parte, até para não alongar muito a minha fala, eu gostaria de compartilhar com vocês um projeto em especial que nós desenvolvemos em parceria com a Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Eu fiz um doutorado sanduíche no ano de 2021 e dentro do Departamento de História da Universidade de Brown, a gente conseguiu desenvolver um projeto que formou uma parceria entre a Universidade de Brown, através do Departamento de História, e a Universidade Federal de Juiz de Fora, através do Grupo Consime. O projeto ele se chamou Tropical Delights, o olhar do estrangeiro sobre o Brasil. Esse projeto ele nasceu das aulas que eu frequentei lá na universidade, com o professor, historiador e brasilianista James Green. E nessa aula em específico, ele falava sobre a história do Brasil. Então, nós tínhamos alunos americanos nessa aula que aprenderam sobre a história do nosso país. O professor James Green, ele sempre usou de uma literatura que puxava sempre para um olhar cultural, social, político. E ao fim dessas leituras, aconteciam debates entre os alunos. Então, a minha participação nesse projeto foi assistir às aulas e principalmente os debates e entender qual que era a visão daqueles alunos se deparando com uma literatura que falava sobre o nosso país e qual era a percepção deles diante da nossa cultura, diante da nossa história, diante da nossa colonização, dessa história que nós trazemos, né, e que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. O projeto hoje ele está disponível no blog do Consime, então convido todos que se interessarem a conhecerem esse projeto. Ele foi um projeto que me marcou porque eu tive uma participação muito grande dentro da execução desse projeto e o apoio muito grande tanto da Cristina aqui no Brasil como do professor James Green nos Estados Unidos. E, de certa forma, esse projeto ele serve para nos mostrar a amplitude dos nossos estudos e também como que as nossas pesquisas elas podem tocar tantas pessoas, né? Então, ao falar sobre a história do Brasil e sobre tantos aspectos que permearam essa história, nós estamos também permitindo que lembremos de determinadas características, determinados fatos e acontecimentos históricos, e que a gente, de certa forma, perpetue, né, esses conhecimentos, que estamos adquirindo aqui no grupo. Então, deixo aqui essa lembrança afetiva, dentre tantas outras que tenho, e que eu poderia compartilhar, mas prefiro deixar minha fala breve. Um sentimento de gratidão enorme diante de tudo que eu já vivi com o grupo. Espero ainda passar muitos seminários, muitos anos com todos vocês. Convido também aqueles que se interessarem a fazer parte do nosso grupo de pesquisa. É um grupo que desenvolve tantos estudos, né? Ele é um grupo interdisciplinar, que tem essa característica de abordar e de dialogar com diferentes temas, sempre perpassando pela história, pela memória, pelos documentos, pelos acervos, e é algo que é muito caro a mim. Então, agradeço esse momento que tive aqui para compartilhar com vocês. Desejo um ótimo evento a todos, agradeço a mesa que está aqui, a todos os meus colegas de grupo, e desejo um excelente dia, um abraço muito carinhoso, um beijo muito afetuoso para todos vocês.
Que ótimo, né? A Thalita também é a nossa mascote aí em termos de vice-liderança do grupo, e já com tanta tranquilidade para falar. Que experiência bacana, né? Eu fico pensando no James Green, né, que é um pesquisador tão assim respeitado, uma referência pelos livros dele que trabalham, estudam não apenas, né, o Apesar de Você, que estuda as relações entre os Estados Unidos e o Brasil durante a ditadura civil-militar e todos os outros trabalhos que ele tem sobre a questão LGBTQIA+, né? Como esse contato foi interessante quando ele também fez uma palestra online para nós, num desses seminários, como a gente teve assim, um pico de audiência, né? Porque o interesse pelo que ele ia falar era muito grande, ele tinha, acho que, quebrado a perna andando de bicicleta, foram umas coisas assim curiosas e interessantes. Mas eu fico impressionada como a gente recorta que tem pessoas tão queridas, e a Thalita mencionou o professor Anderson. Nós tentamos até algum contato com o Anderson, ele é professor, né, formado, doutor em letras, veio para o grupo por uma influência, inclusive, da Rosali, dos cursos de História Oral ministrados pela Rosali. Ele é professor de português na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, aonde nós realizamos o nosso segundo seminário, em 2017, Narrativas, Espaço e Memória. Foi muito interessante, porque nós fomos numa van para Epicar, é uma escola militar, né? E tivemos no auditório da Epicar a apresentação de vários trabalhos que não dialogavam com a ideologia militar, mas dialogavam com história, memória, comunicação. E os professores de lá apresentaram e os nossos alunos também apresentaram trabalhos. Foi uma troca muito interessante, que nós passamos um dia, né, num outro tipo de escola, que não é uma universidade, não é uma faculdade, mas também trocando conhecimento com professores, estabelecendo laços, né? E Anderson continua trabalhando em Barbacena, mas a gente não conseguiu efetivar esse contato para que ele hoje estivesse presente aqui. Mas, se a gente conseguir, depois a gente coloca no nosso repositório, porque essa mesa vai ficar, a gravação dela, no nosso canal do YouTube. Agora, eu estou aqui de mediadora, né? Eu agradeço tantas palavras carinhosas, eu fiquei assim impressionada. Eu acho que é tudo muito compartilhado. Mas, né, fiquei aqui como a decana, né, que sou, e recebendo muitos elogios que eu compartilho com vocês todos. E eu quero passar para a Suzana, que também é uma doutoranda e que está conosco desde as suas bolsas lá da graduação. Então, eu queria falar um pouquinho disso. Eu acho que o Concime, ele tem para mim, né, ele sempre significou muito para mim, porque eu acho que eu estava no segundo ano de faculdade, quando o Concime... né, quando eu entrei no Concime, que faz 10 anos. Então, eu estou desde o primeiro ano. E, para mim, participar foi muito bom, porque foi ali que eu vi que realmente o que eu queria, a oportunidade que eu tive, né, para que a área acadêmica era o meu caminho. Então, tanto a Cristina com a orientação, a Rosali me ajudou muito. Eu lembro de eu fazendo no Museu da Pessoa, né, eu que fazia as transcrições das entrevistas. Então, para mim, de lá, né, eu fiz a iniciação científica, eu tive também uma questão profissional de aprender também como trabalhar dentro da questão do jornalismo mesmo, como ser jornalista, porque foram várias as oportunidades. E aí, a Cristina orientou meu TCC, e aí foi o mestrado, eu saí, fui para o mercado, voltei, estou no doutorado. Então, foram 10 anos que, mesmo quando eu estava longe, eu estava de olho, né? Porque eu sempre também tentei participar ao máximo, quando fosse possível, dos eventos, das reuniões. Não era possível, que na época eu trabalhava, mas sempre tentando ter um contato ali com vocês. Então, é só uma questão mesmo afetiva, muito mais, e eu devo muito ao Concime por esse caminho que ele me ajudou a criar dentro da área acadêmica. Suzana, me lembro tanto de você, tão novinha, e eu acho que assim você trouxe também um vigor para o Concime, e agora conto para vocês assim que a Suzana, ela está na nossa chapa, né? Inclusive
da futura, a chapa da futura presidente, espero que seja, certamente será eleita, né, da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, como diretora de documentação. Isso não é à toa, é um reconhecimento por pares do Brasil todo, né, de que a Suzana tem trilhado um caminho assim de carinho, paixão, compromisso, né, de amizade, tudo isso, que é muito bacana. É um reconhecimento que não vem só de mim, porque é lógico que eu tenho o maior afeto, estamos juntas há anos, né? Mas assim, é bacana ver isso, como Thalita também vai ser coordenadora, né, do Prêmio José Marques de Mello, que é um prêmio em que há essa associação, né, que já tem 20 anos, 2 décadas, criadas por esse professor tão mítico na nossa área, né, José Marques de Mello, que contempla os melhores trabalhos de graduação, os artigos apresentados nos eventos nacionais, né? João, agora eu passo para vocês dizendo que você tem sustentado também a nossa Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia através das melhores transmissões que se pode imaginar de qualquer evento online. Né? Isso é uma coisa do Consime, é uma coisa dessa relação. Né? 2021, praticamente sozinhos, esse grupo aqui esteve presente e conseguiu colocar um evento nacional online com acho que 400 trabalhos, e foi uma coisa que nós fizemos muito, muito sozinhos, mas muito, muito juntos, e aí deu tudo certo. João, com você. Não, eu só quero aproveitar o momento também para agradecer muito, porque eu sou um membro que chegou mais tarde no Consime, né? Eu já tinha feito mestrado, estava em outra área, mas o Consime, a Cristina e o Consime me receberam de portas abertas para eu ter outra chance aí de voltar para a vida acadêmica, para realizar esse sonho aí de conseguir alcançar o magistério algum dia. E quanto a isso, eu vou ser sempre eternamente grato. O Consime, além de me dar muitas oportunidades para fortalecer minhas habilidades, né, na pesquisa, admitidamente, assim, eu ainda tenho muito que melhorar, mas eu já melhorei muito desde o meu primeiro contato com o Consime. E me deu também pessoas assim que eu vou levar para o resto da minha vida. Assim, às vezes que eu tremo e penso que às vezes a vida acadêmica não é para mim, eu lembro que eu estou em volta de muita gente que me joga para cima, sabe? E isso aí não tem preço. Mais uma vez, eu dou muita sorte de acabar no meio de pessoas muito boas, assim, e de um grupo fantástico que sempre me dá ideias e me premiou com cinemas de rua em Juiz de Fora, que é um projeto que toca o meu coração, me premiou com ter interação com gente da graduação, que é outra coisa que, para mim, significa tudo, assim, poder interagir com essa nova geração de pessoas que estão descobrindo a comunicação e eu posso ver o crescimento delas, assim como a Cristina vê o meu. Eu não quero me alongar muito, já estou emocionando aqui, mas muito obrigado a todo mundo que está envolvido no Consime, a Cristina, e contem comigo para qualquer coisa, dessas lives, para escrever, para falar no grupo. Eu gosto de tudo isso, eu gosto de todos vocês. O melhor de tudo é a gente se gostar, né? Porque é o que a gente leva, não é, gente? Tem um lado que é produzir, né? Mas é o que a gente comentou aqui, né? Produtividade a gente tem que ter, até porque é um compromisso com a vida e com os outros, e com as nossas bolsas, né? Com a vaga que a gente ocupa. Mas esses laços afetivos são muito importantes. Eu acho que isso nos sustenta nos momentos difíceis, como foram esses da pandemia, né? Eu até quis lembrar aqui dessa ligação do Consime, que até vai participar agora no 14º Encontro Nacional de História da Mídia, nos dias 2, 3 e 4 de agosto, na UF, né? Na Federal Fluminense, em Niterói, acolhidos pelo programa de pós-graduação em mídia e cotidiano, que é um programa com o qual nós sempre dialogamos muito, inclusive nós fizemos dentro dessa programação da Rede de Jornalismo Imaginário e Memória, nós fizemos um evento, também fomos de vão, os membros do Consime, com os membros do Na Mídia, para Niterói, para participarmos de um dia de atividades que depois resultou no livro, né? Nesse livro, 1969 a 1970,
70 Janelas do Tempo. E todas as imagens desse evento foram belamente gravadas, né, muito pela participação da Thalita, e isso também ficou como um documento, né, de momentos felizes que nós partilhamos, acordando às 3 horas da manhã para pegar uma van às 4, ir para Niterói, ficar o dia inteiro juntos lá, comendo num restaurante mais barato, perto lá do prédio do programa do PPGMC, e o pessoal voltou, eu ainda, como tenho parentes no Rio, fiquei por lá, aproveitar o final de semana. Mas foram muitas essas viagens, né? As viagens que fizemos juntos, as viagens que temos feito para congressos. Agora, nessa edição do Encontro Nacional de História da Mídia, nós temos uma reunião que é com grupos de pesquisa que trabalham com essas temáticas transversais, então nós vamos estar lá falando sobre o CONCIME, falando sobre a rede Jornalismo Imaginário e Memória, fazendo o lançamento também desse último livro, né, porque o professor Mário Abel Bressan, que foi um dos organizadores lá da Unisul, ele inscreveu no edital de lançamento de livros, né, então Pandemia e Desinformação, que tem texto de vários de nós, vai estar sendo lançado também nesse encontro. Eu acho que são muitas coisas assim felizes, momentos felizes, e que só são possíveis se as pessoas estiverem mobilizadas, engajadas, como se fala hoje, né? Há um engajamento que possibilita que as pessoas usem o seu tempo, que é o seu bem mais valioso, né, para estar juntas online ou presencialmente. Eu espero que a gente possa ficar mais presencialmente no segundo semestre deste ano, mas compartilhando conhecimentos, afetos, eu acho que isso é muito importante. Isso tem me sustentado também nessa área acadêmica, né, que não foi a primeira escolha da minha vida, porque eu fui fazer comunicação para ser jornalista de revista, que era o meu grande sonho, mas a vida dá voltas, né, voltas que também propiciaram outras experiências, e na pós-graduação, na pesquisa, nessa atividade de compartilhar conhecimentos, discussões, eu me encontrei muito, eu me considero uma pessoa muito realizada, né? O meu lado familiar, certamente, pesa demais, né? Meus filhos, os agregados que vão chegando, as netas, meu marido, mas esse lado com vocês é um sustentáculo, sabe? É realmente o que me motiva, né, nesse momento da minha vida, de dizer, puxa, que bom, né, estar assim, construindo e olhar para trás e olhar para frente, né, e não ter medo, né? Então, isso é muito importante. Eu não sei, né, se aí os colegas, as pessoas estão querem falar mais alguma coisa, porque né, nós vamos ter aqui, eu vejo aqui também no meu visorzinho a Aurora, né, que veio de tão longe, também muito participante do nosso grupo, né, uma pessoa também que não é me orientando, eu participo de todas as bancas dela, mas que tem participado ativamente, sempre trazendo muita energia, muita reflexão, muita coisa boa, né? Eu não estou vendo todos os outros aqui, né? Teria que entrar na lista aqui até de presença, mas assim, né? Eu queria até agradecer a todo mundo que está aí, né? Que eu estou vendo aqui, né? Além da Aurora, que tem um contato muito grande, a Cris Torres, o Danilo, o Gilson, a Érico, o Igor, que é meu orientando de mestrado, uma pessoa que tem me feito pensar sobre jogos, gente, que maravilha, sabe? Me sinto tão assim, né? Letícia, minhas bolsistas queridas de iniciação científica, Luísa e Maria Clara, né? Paulo Noronha, o Pedro, que é também uma pessoa importantíssima na minha história, quantos artigos bacanas já escrevemos, sendo orientado pela professora Cláudia Tomé, que é uma irmã que eu tenho. E que também chegou na universidade e participou de várias e várias atividades do nosso grupo, né? O Samuel Fontainha, que é uma pessoa também queridíssima, né? Que agora, né, já aprovado, acabou de fazer o seu TCC e já está aprovado no programa de pós-graduação de mestrado da Faculdade de Educação. Tayana, eu já vi outras pessoas que fizeram parte, já estiveram aqui, né? Como a Tabata, que foi me orientanda de TCC também, e que participou de algumas atividades do grupo, eu acho que tem interesse também na vida acadêmica. Outros que eu posso estar esquecendo agora de falar, porque eu não fiquei olhando muito para não me confundir, né? Mas, porque senão eu me confundo, né? Eu começo, já fico emocionada, né?
eu fico também um pouco assim, eu fico sem jeito, porque eu acho que vocês falaram muito de mim, e tudo bem, né? A gente tem que ter uma certa liderança para agregar as pessoas, mas eu acho que é o espírito de vocês, é essa energia, essa vontade de estar juntos, né? Eu acho que é uma coisa que nós vamos amalgamando, né? Isso mesmo, Igor, obrigada. O Igor também traz Cristiana, esse. Oi. só que eu dei um tchau Oi, ali. Marise. Minha vida é uma loucura, né? Eu tenho uma reportagem para fazer às 16 horas, então eu vou ter que sair. Queria agradecer ao grupo, a você, a todo mundo, e me chamar tudo. Continue me chamando e sempre que puder participar, eu vou estar aqui. Você está sempre conosco. Esse projeto nós temos que fazer juntas, né? Esse projeto com um grupo de pesquisa sobre jornalistas. Sim. Eu que fui vice-presidente do nosso sindicato aqui em Juiz de Fora e presidente do comitê de ética, comissão de ética do sindicato, me sinto compromissada muito com você e com esse seu sonho. É um dever nosso como profissionais. Vamos conversar, né, Cristina? Vamos chamar todo mundo para a gente conversar muito. Certeza. Gente, um beijão para vocês, tá? Desculpem ter que sair, mas eu tinha que até 16 eu estava lá para fazer a reportagem das 16, então tô que correr lá para a Câmara agora. Um abração, tá, gente? Obrigada, Maria. Tchau, tchau. Lá na Câmara. Vamos fazer mais parcerias. Vamos sim. Gente, tchau, tchau. Com certeza. Eu acho, né? Nós estamos aí, olha, com 1h40, né, de bate-papo, conversa. Eu vou passar para a Aurora, né? Para a gente também já ir, de certa forma, fechando, né? Aurora, por favor. Boa tarde, pessoal. Um prazer muito grande estar aqui. Eu não ia falar nada, não, mas a Cristina falou em mim, para ser mais uma nordestina na falação, né? Fui antecedida pela querida Tereza, né? Mas que parece que fez gravado também, né? Então, só para dizer que a Cristina é uma pessoa que eu não vou nem falar de competência, nem estrada dela no telejornalismo, nem na academia. Eu sei que ela lutou para que o curso viesse para cá também, tem um peso muito grande para que a pós-graduação exista aqui. Sei de todo o trabalho dela com o FJF, de ter sido até assessora de reitor e tudo, mas o que me chama mais atenção na Cristina, e sempre chamou, e eu creio que todos nós aqui pensamos igual, né? É essa afetividade que transborda da Cristina, né? E eu acho que é isso que faz com que nós também nos empenhemos em fazer cada vez mais coisas, em estar no Consime, lutar para que ele seja cada vez mais vivo e mais forte, porque sempre tem um elo importante para ligar tanta gente. Esse elo é a Cristina. Se a Cristina não fosse essa pessoa que é a mãezona de todos nós, que a gente chega e se sente abraçado por ela a partir do sorriso dela, eu acho que o Consime não teria essa longevidade que ele tem. Eu não gosto de falar nada para elogiar ninguém, me desculpem, porque eu tenho essa mania de chorar. Então, eu lembro que a Cristina foi a primeira pessoa que me recebeu na UF quando eu não conhecia ninguém. E ela veio com aquele sorriso enorme. Seja muito bem-vinda, não sei o que, na faculdade antiga, né? E eu fiquei toda feliz, porque eu disse, poxa, encontrei alguém que parece que é muito legal e que vai ser a minha orientadora, né? Aí eu disse, oba, professora, eu estou procurando tal sala e não sei onde é. É você que vai ser minha orientadora? E ela disse, não vai ser eu, não. Eu lamentei, mas ela me deu a maior força, disse onde era a sala que eu ia e tal, e começou a me chamar para reuniões do Consime. E eu fui. Foi o primeiro grupo que eu estive, foi lá, inclusive, que eu conheci o Ramses, né? E a Bela Gonçalves, que agora está brilhando lá na Alemanha. Então, a Cristina é essa pessoa assim que eu gostaria de conhecer, independente de ser da comunicação ou não. A coisa que mais me liga sempre às pessoas, aos grupos onde eu estou, seja teatro, rádio, televisão, tal, é a afetividade. A Cristina é essa pessoa. Então, outro dia eu disse a ela, e é muito verdade, se nada tivesse valido a pena na minha vida, a Juiz de Fora, né? Eu larguei tudo em Fortaleza, dei essa de louca, que eu tenho, não sei se para o bem ou para o mal, mas eu vendi carro, eu me desfiz de casa, de tudo, de joias, de toda coisa que eu tivesse para vir me aventurar aqui. Se eu não tivesse conhecido a Cristina, a minha vida para cá não teria sentido. Claro que tem todas as outras coisas que somam, os amigos que ela me trouxe, a Cláudia Tomé, a Suzana, o João, Rosalie, que me ajudou a achar um dentista bom aqui, enfim,
tanta gente que me ajudou e me ajuda com tanta coisa, a Suzana que me salvou num artigo importante para o Mês Estudos. Então, a gente vai encontrando essas pessoas dessa estourada que a Cristina ladrilha tão bem, né? Como diz a música, ela vai colocando pedrinhas no caminho da gente, vai aproximando a gente. Então, o Consime, eu reputo que com tudo que faz de bom, as grandes pesquisas, o Museu da Pessoa, a Rosalie, lá em Portugal, o João com o seu cinema, fazendo a gente se encantar, mesmo que não tenha conhecido os cinemas daqui, mas existe uma coisa muito importante que nos une a todos. Mesmo que as pesquisas conversem, dialoguem, namorem, existe uma pessoa que segura tudo isso, e essa pessoa só é essa coisa porque ela tem muito afeto para dar, para espalhar. Eu sinto a Cristina como essa grande mãe da comunicação, da UCAR, aonde ela estiver, da família dela, nos genros, nas noras que chegam, enfim. Quero agradecer a ela e pedir perdão por ter me emocionado, mas eu sou essa pessoa que, infelizmente, eu não consigo me segurar, ou o coração me trai muitas vezes. Então, quero agradecer por estar no Consime. Eu não sou penetra, não, eu estou em 2 grupos e não posso, às vezes, ficar tanto num e tanto no outro, mas vocês foram fundamentais para que eu atravessasse um momento difícil que eu atravessei na pandemia. Se não fosse o encontro com vocês, eu não sei como estaria hoje. Então, obrigada por tudo e espero estar sempre aqui com vocês. E parabéns pela líder que vocês têm e me sinto muito honrada de estar aqui. Um beijo a todos, obrigada e desculpem. Gente, eu acho tão bom. Obrigada, Aurora. Faz muito bem. Eu também sou como a Aurora. Eu sou de uma sensibilidade. A Rosalie já sabe disso. Vocês sabem, eu sou uma pessoa que né, quando estou emocionada, feliz, eu não consigo segurar minhas lágrimas. Mas eu acho isso bom, entende? De externar carinho. A gente está precisando, né, dessa coisa que é mais interior e que vem, né, de algo que não é para se mostrar, é uma coisa de falar de afetos. Nós temos tido algumas experiências muito interessantes, não só no âmbito do Consime, mas também do próprio PPG-Com. Lógico que já tivemos infinitos problemas, mas temos tido também momentos assim de defesa em que transborda esse amor, esse carinho, essa afetividade. Eu acho isso muito importante. Eu estou lembrando agora até das nossas muitas reuniões de final de ano na casa da Rosalie, que nós também pegávamos van. Esse grupo tem uma tendência a pegar van. Ai, ai. A gente pegava a van, porque eu, pelo menos, ia tomar vinho. Vinhos na casa da Rosalie são perfeitos, né? E a casa dela é uma delícia, e ela sempre nos recebia com tanto carinho. Uma vez, inclusive, com a Karen Vorkman, né, que estava numa dessas reuniões de final de ano, né, nós pegávamos então a van, depois eu passei até, acho que aí de carro, ou chamava, mas teve umas 2 vezes que eu acho que nós fomos de van. Pegávamos a van num posto de gasolina, né, que ainda tem Shell ali no Bom Pastor, entre Bom Pastor e Alto dos Pássaros, e Alto dos Pássaros, e íamos lá para a casa da Rosalie e fazíamos amigo oculto e tomávamos vinho, e sempre também esse lado festivo, que eu acho que faz muita parte, né? Faz parte da vida da gente, a gente deve dar continuidade. Então, eram sempre as festas de final de ano muito animadas, muito divertidas, e sempre num clima, né? Nunca vi ninguém brigar, porque às vezes as pessoas brigam também, né? É complicado viver tantos anos, 10 anos de uma relação sem briga, é uma maravilha. Eu não sei se a Aurora está com a mãozinha porque ela esqueceu, se ela quer falar mais. Não, mas é porque eu acho que é isso, gente. De certa forma, eu só tenho a agradecer, eu depois vou olhar também, eu não fiquei também aqui muito acompanhando para não quis perder o foco, né? Mas aqui o Samuel também, eu vou colocar aqui, vou ler, né, o que o Igor colocou, parabéns ao Consime, e o Samuel, né, nosso bolsista que agora vai iniciar um mestrado em educação. É uma honra fazer parte da história deste grupo de pesquisa que me apresentou o universo acadêmico e contribuiu muito na minha caminhada. Obrigado pela acolhida, todos os momentos de aprendizado e apoio, Cristina. Vida longa ao Consime. Eu acho que é vida longa ao Consime mesmo, para as pessoas que também vão dar continuidade a esse trabalho. Eu, enquanto eu tiver com... Eu tenho ficado com bastão assim, mas vou passar depois. E o Samuel também me orgulho muito de tê-lo como ex-bolsista de iniciação científica e agora alguém habilitado, né, já jornalista graduado, e
e com essa entrada, né, na Faculdade de Educação, somando como vários outros aqui foram para caminhos, né, que dialogam com as nossas questões. Eu sei que muita gente talvez depois vá assistir, né, esse nosso momento, né, esse nosso também lugar de memória, como a Rosalie defendia, né, na sua tese de doutorado, que eu tive o prazer de participar e me sentindo assim, meu Deus, eu do jornalismo, mas ela me levou, né, para estar lá com os historiadores, o pessoal da memória, o pessoal da Unirio, que tem, né, um doutorado, né, e um mestrado interdisciplinar, né, que é uma coisa nova, né, Rosalie? E eu queria te passar, Rosalie, porque você foi tão assim, sabe, mentor, aquela coisa da jornada do herói, mentora, né, da minha desse meu caminho depois do doutorado, né? Porque o meu doutorado foi imprensa, né? Imprensa, memória, imaginário urbano, né? Estudei Juiz de Fora, mas como a Marialva Barbosa, que é também uma mentora na minha vida, falou na minha banca de defesa, mas tem muita entrevista, mas tem pouca discussão teórica de memória, e quem realmente me fez fazer as grandes discussões teóricas de memória foi a Rosalie, né? Então, eu queria que você falasse só mais um pouquinho para a gente encerrar, depois eu encerro aqui. Tá bom, Cristina, jogou a bola para mim. Vamos lá. Eu acho que, bom, a memória é um tema muito essencial na minha vida, né? Eu não consigo desassociar não só a minha carreira profissional, mas a minha carreira acadêmica da memória, porque, embora eu tenha feito mestrado numa área, que foi museologia, doutorado em memória social, e agora eu estou fazendo história, a memória é um caminho, é um ponto em comum, né? Entre a interseção entre tudo que eu faço. E eu acho que o Consime, ele fez também uma interseção, né? Entre vários temas que estão amarrados entre si, né? Entre essa questão da comunicação, mas a comunicação não ela pura e simplesmente a comunicação, a mídia, a comunicação pura e simples, mas uma forma de ver a comunicação através desses olhos da memória, né? E também passando pela essa experiência com a cidade, o espaço urbano. Então, eu acho que o Concini, ele foi essencial para mim também, para entender e trazer esses elementos para a minha prática, né? Muitos dos textos que eu nem conhecia, fiquei conhecendo através do programa do Concini, né? Das nossas leituras. E eu acho uma coisa muito boa o blog, né? Eu agora estou sem tempo, mas eu adoro escrever para o blog, porque eu acho que é um exercício que a gente consegue ter, porque a escrita acadêmica é uma escrita muito que nos aprisiona um pouco com as normas, com as citações, com as referências. A gente tem que ter um rigor muito grande de ser muito, não deturpar um determinado autor e ter as nossas fontes muito bem descritas. E o texto do blog, ele dá um prazer escrever, porque ele é uma coisa mais solta, e a gente consegue refletir temas importantes da atualidade, que para mim acho que o blog é isso, temas importantes da atualidade, mas amarrando, obviamente, com as três grandes, né, os pilares do grupo, e, e que, ao mesmo tempo, nos dá um certo prazer. Eu tive muito prazer em escrever textos para o blog, sobre um episódio do Black Mirror, né, que eu amo, um episódio que eu escrevi um texto que eu gosto de reler, ou sobre Dark, né, a minissérie Dark, que eu também pensei em falar, às vezes eu vejo alguma coisa e falo, olha, seria interessante escrever alguma coisa sobre isso. Mas não escrever um texto jornalístico, mas também não é um texto acadêmico, é, é uma mistura, é aquelas reflexões que a gente faz, que não são, que são reflexões que, para ser uma reflexão acadêmica séria, teria que ser com mais pesquisa mais a fundo, com fontes, com autores de referência, mas que a gente não vai se debruçar sobre aquilo, porque aquilo ali dá uma tese de doutorado, uma pesquisa de mestrado, mas você quer falar sobre aquilo. Então, eu acho que o Consime me deu esse espaço, que é um espaço de exercício, onde eu consigo trabalhar temas que eu acho interessante, relacionando esses temas, relacionando com cultura popular, com televisão, com mídias,
com literatura, e agora eu estou trabalhando com genealogia também, então eu consigo relacionar as coisas com a literatura, com genealogia, com coisas que passam na minha cabeça. Então, além de todas as coisas que o Consime trouxe para a minha vivência pessoal, acadêmica, também trouxe uma leveza em relação a essa coisa que é um canal que eu também tenho, que eu e todos vocês, escrever o que a gente gosta de falar sobre coisas que a gente quer falar. Não é um blog falar de coisas pessoais minhas, embora eu sempre, todo mundo que lê meus textos no blog, sabe disso, eu gosto sempre de puxar para uma experiência pessoal e para daí partir para uma discussão não acadêmica, mas uma discussão de alguma coisa, assim, por onde anda isso, por que isso, por que aquilo. Eu só lamento com muito pouco tempo agora, porque eu tenho milhares de ideias e gostaria muito de explorá-las. Se eu não sou da área jornalística, do jornalismo, então não tem o texto do jornalismo, né? Meu texto é um pouco mais empolado e tal, é, até meio barroco, mas eu acho que o Consime, além de tudo que ele já me ajudou em tudo e me fez crescer, ele me deu essa abertura de escrever coisas com mais leveza, com mais pensadas, sim, com certo, não é uma coisa brincando, tirada debaixo do braço, né? Mas é uns pensamentos que a gente consegue, vamos colocar isso no papel. Então, eu acho que, e essa coisa da memória, os meus sempre têm, é o viés que eu trabalho, e eu acho que eu sempre brinco, falo sempre quando dou formação, e falo, olha, eu sou uma militante da memória, minha militância é a militância da memória, eu não tenho outra, embora eu tenha pequenas militâncias, tenha minha posição política, ideológica, como todo mundo, mas a minha militância é a militância pela memória, pela essa necessidade das sociedades não perderem a sua capacidade de memorizar, de rememorar, de narrar o cotidiano. Então, eu acho que isso é fundamental, não só nas nossas vidas acadêmicas, mas pessoais também, porque tudo é memória, né? O que não, nada está fora desse escopo, desse arcabouço da memória, que a nossa memória é construída e reconstruída o tempo todo. Então, hoje nós estamos aqui num seminário de 10 anos, nós estamos rememorando a história do Consime. A gente faz isso o tempo todo, seja nas redes sociais, nas nossas conversas com os amigos, nas nossas lembranças familiares, não há vida fora da memória. Então, é isso aí que eu queria dizer. Rosali, super obrigada. Eu acho que você fechou assim com muito carinho, com toda essa sua sabedoria, e você realmente assim, eu acho que além de tudo é uma madrinha mesmo, porque esse toque eu reputo que foi importantíssimo para mim, sabe? Esse convívio com você é, me abriu assim como uma pessoa que ficou, né? Eu fiquei, você tem tido você é mais nômade, né? Do que eu, mas é por isso que eu digo, é uma rede tecida com muitos laços, com muito afeto, e com muita troca de conhecimento. Por isso que tem sido tão bom, e eu espero que seja bom por muitos anos ainda. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que ficou tanto tempo, eu acho que a gente até teve, assim, uma audiência bem bacana, gente. E lembrar para todos que além dessa mesa ficar gravada, quer dizer, nós vamos deixar rastros, nós vamos deixar rastros para quem quiser. Eu vou rever, com certeza, porque me tocou muito e eu começo a ficar assim, né, envolvida. Tem horas que eu não consigo nem distanciar, né? Então eu quero depois ouvir de novo com calma esses depoimentos. Eu quero agradecer a todos pela participação e lembrar que hoje às 7 horas da noite a gente tem uma palestra muito bacana, Pesquisa em Comunicação na América Latina, com o professor Fernando Paulino, que é da Universidade de Brasília, e o Fernando Paulino ele foi presidente da Socicom, que é a associação que reúne todas as entidades científicas de comunicação do Brasil, e atualmente ele foi eleito, ano passado, presidente da a Associação Latino-Americana de Investigadores em Comunicação, a ALAIC. É uma pessoa ótima, é uma pessoa que trabalha muito com a questão da comunicação e da cidadania, essas interfaces tão caras a todos nós nesse momento que nós vivemos, né, mundial, né?
Então, eu acho também imperdível. Eu espero encontrar todo mundo lá e agradecer mais uma vez e dizer que foi lindo. Vou até usar uma palavra que a nossa prefeita usa muito, foi uma boniteza. Valeu, gente, obrigada. Tchau.